Muito boa noite, estamos começando mais um programa Segundas de Primeira e como nós havíamos anunciado lá no primeiro programa, esse é um programa que tem por objetivo tratar de diversos assuntos. Não queremos aqui abordar apenas assuntos relacionados à igreja ou vida cristã, espiritualidade. Nós queremos trazer para você toda semana temas variados e hoje, dentro desse tema variado, nós vamos tratar de um assunto que talvez para você que esteja me assistindo não seja de importância agora, mas certamente em algum momento ele o será. Talvez na sua família ou para a família de alguém. Então é sempre bom você ter conhecimento sobre tudo. Quanto mais conhecimento você tem, fica melhor para que você possa ajudar as pessoas. E o assunto que nós vamos tratar hoje tem a ver com a questão de pensão. E você deve ter acompanhado durante esses dias que o nosso país, no meio da crise que tem vivido, tem passado por algumas mudanças. Algumas leis tiveram que ser alteradas, algumas medidas provisórias foram feitas em várias áreas. Tivemos aí na questão trabalhista, da alteração do recebimento do seguro-desemprego e também tivemos algumas alterações no que se diz respeito à questão previdenciária. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa alteração que teve na lei que fala sobre a pensão de morte. E quem vai nos ajudar nessa questão é a doutora Rosane de Fátima Constâncio. Ela é formada em Direito pelo Centro Universitário Anhanguera de São Paulo e também é pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale. Ou seja, nada melhor do que alguém especialista no assunto para falar conosco sobre esse tema. Obrigado por ter vindo, doutora Rosane. E eu já, de cara, pergunto, o que é pensão por morte? Boa noite, por nada, eu agradeço o convite. É um benefício previdenciário devido aos dependentes em decorrência do falecimento do segurado. Tem por objetivo suprir a necessidade, a falta, que a morte pode ocorrer à família e aos dependentes. Ok. E quem são esses dependentes? Essa geralmente é a dúvida, né? Quem, na ausência da pessoa, quem vai ter direito de receber essa pensão? Os dependentes, mesmo com a mudança da lei, não sofreu muita alteração. Continua 3 classes de dependentes. A primeira classe é o cônjuge, a companheira, no caso de união estável, os filhos menores de 21 anos, isso também equiparado para enteado ou uma criança que tem a guarda, a pessoa tem a guarda. E nesse caso não precisa ser provado, subtende-se que é presumido. A segunda classe é os pais, a terceira os irmãos menores de 21 anos em qualquer condição e também o deficiente. Também nesse meio termo temos um conceito de pessoa deficiente que precisa ser adequada no ordenamento, que é aquela que depende, tenha uma deficiência intelectual, mental ou física, que tenha um impedimento que obstrua suas condições na sociedade. Ok. Quando então, já que nós temos tempo para falar sobre isso, a gente pode falar rapidamente, ainda temos um tempinho, quando esse benefício inicia? Isso é automático? Existe qual a burocracia para que essa documentação seja feita e o dependente, dentro dessa classificação que a senhora colocou, quando se inicia isso? Qual o prazo após o falecimento daquela pessoa? Após o falecimento, da data do óbito, até 30 dias do ocorrido, quando requerido pelo dependente menor de 16 anos, ou para o dependente menor de 16, até 30 dias quando ele completar a idade de 16 anos. E da data do requerimento após os 30 dias do óbito, porque muitas vezes a pessoa com a perda nem vai pensar nisso, ela não dá entrada. Então, 30 dias após o óbito, quando a pessoa dá entrada, isso ocorre. E também da sentença judicial,
em caso de morte presumida ou quando o INSS nega o benefício, né? O juiz dá essa decisão, então é a partir daquela data. E o beneficiário, ele pode fazer, essa pergunta é bem simples, ele pode fazer isso por conta própria ou ele deve procurar um auxílio de alguém, no seu caso, é especialista no assunto? Ele tem que procurar um advogado, alguém especializado, ou ele mesmo sendo, vamos usar essa palavra, um leigo, ele tem condições de dar entrada nessa questão da pensão? Ele sozinho tem condições de dar entrada, sim. Aconselhamos que procurem, né, que seja para uma consulta, para que não sinta maiores dificuldades no sentido de qual documentação levar, o que deve ser requerido, principalmente nas situações de união estável ou filhos que não estão devidamente, como eu posso dizer, regularizado no sentido, só está morando junto. Então, para provar o enteado, seria interessante consultar, não que seja necessário. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos continuar com esse assunto. Não saia daí! Ok, nós estamos de volta com o nosso programa e você já viu sobre o que é pensão por morte, já falamos um pouquinho quem são esses dependentes que têm o direito de receber essa pensão. Nós já vimos também a questão do prazo, de quando se inicia a questão de recebimento. Tivemos também uma orientação sobre a questão de você, caso precise passar por isso, que procure alguém especializado no assunto para que você não caia na mão de golpistas, para que você não tenha nenhum tipo de problema na hora que você for ter que cuidar dessa questão burocrática de pensão. Então fica aqui o nosso conselho para que você procure uma ajuda especializada caso você venha precisar desse auxílio ou de qualquer outro assunto relacionado à questão da Previdência. Existe muito golpista na praça e você precisa saber com quem você está lidando. Então, continuando o nosso papo, vamos então aqui
perguntar para a doutora, qual o tempo mínimo, então, para receber o benefício da pensão por morte? Isso foi uma grande mudança com relação à nova lei que entrou em vigor agora em junho de 2015. O tempo mínimo que uma pessoa recebe hoje é 4 meses do óbito, 4 meses se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha contribuído com 18 meses de contribuição para a Previdência Social. Isso foi instituído uma carência. O que é a carência? Um tempo mínimo que a pessoa tem que contribuir com a Previdência Social, o que não ocorria antes. Qualquer tempo que tivesse já trabalhava um dia, se infelizmente viesse a óbito, teria esse direito. Agora não, infelizmente ou felizmente, mas é questão de ajuste fiscal, né? Isso foi instituído no artigo 77 da nova lei, agora 13.135. E essa carência não ocorria antes, e é oportuno esclarecer que ainda existe 2 benefícios que não independem de carência. É o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Ok. E existe algum limite de idade ou faixa etária para receber essa pensão? Completou a maioridade, a pessoa não recebe? Em alguns casos, eu não sei se aplica isso, a pessoa recebe até o momento em que ela casa. Ela casou, ela perde a pensão. Existe alguma coisa nesse sentido? Específico para a pensão de morte? Específico para a pensão de morte também é uma mudança inovadora nessa lei. Antes era vitalício, teria para toda a vida a questão de você sendo pensionista. Atualmente, desde junho de 2015, há uma escala de períodos dependendo da idade do beneficiário no óbito, na data do óbito do segurado. O que isso quer dizer? Era vitalício, agora é definitivo. Completou tanto idade, cessa automaticamente o benefício. Um exemplo, a maioridade, como o pastor Danilo comentou, pelo artigo do Código Civil é 18 anos. Inclusive essa questão penal que todo mundo quer abaixar a maioridade, né? Mas para a questão de previdência, o benefício é até 21 anos, não 18. Então, a primeira escala recebe durante 3 anos até 21 anos, completou 21, de 21 a 26 recebe 6 anos, e assim sucessivamente. Só passa a ser vitalício a partir de 44 anos ou mais. O pastor me permite, se tiver tempo, posso passar a escala toda. Por favor, pode passar. Então, 6 anos com 21 e 26 anos. 10 anos ele vai receber de 27 a 29. 15 anos recebe o benefício de 30 a 40 anos. E 20 anos recebe de 41 a 43. Volto a repetir, com 44 anos ou mais, torna-se vitalício. Torna-se vitalício. E na questão do valor, quanto o beneficiário vai receber de pensão? Com relação ao valor, depende de quanto o segurado contribuiu para a Previdência Social ao longo da vida ou do período. Então isso é mais detalhado, mais preciso para dar uma resposta concreta, né? Podemos dizer em termos de percentual, isso também foi uma mudança com a lei. Antes era 100% do benefício total, né, que a pessoa tivesse contribuído. Hoje o máximo que alguém recebe é 60%, onde 50% da cota é do cônjuge ou da companheira, né, no caso de união estável, e 10% do filho ou enteado que completar 21 anos. Esse 10% dele passa para a mãe ou o pai, né, o cônjuge de um modo geral. Então, o limite que alguém vai receber é 60% do valor. 60%. Bom, vocês percebam que houveram algumas mudanças, talvez você ainda não estava ciente, até porque, como eu disse na abertura, talvez você não esteja pensando em resolver esse tipo de assunto agora, mas nós não sabemos o dia de amanhã e às vezes você pode ser pego de surpresa quando for procurar por esse benefício. Talvez ainda o seu conhecimento seja da antiga legislação, e é bom, mesmo que o nosso tempo seja curto, é bom nós podermos ter esse conhecimento
dessas novas mudanças que aconteceram. Não saia daí e nós já voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Ok, então nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco e eu queria abrir esse terceiro bloco. Nós conversamos no intervalo, como a doutora mencionou, sobre a questão do benefício, que o benefício ele é variado de acordo com a questão da contribuição, de quanto a pessoa contribuiu durante a vida. E a pergunta que eu fiz para ela no intervalo e passo agora é que, caso a pessoa não tenha contribuído durante a sua vida e ela venha a falecer, mesmo assim existe a questão da pensão para o beneficiário ou não? Não, se nunca contribuiu, não tem direito à pensão por morte. Se contribuiu um tempo e depois parou de contribuir e nesse meio tempo perdeu a qualidade de segurado, o que é essa qualidade? É você estar vinculado, ter algum vínculo com a Previdência Social, pode ser estudado se ele teria direito à aposentadoria, ou por idade, ou por tempo de contribuição, e essa aposentadoria se transformada em pensão por morte. Não necessariamente que seja uma pensão por morte direta, né? Nesses casos, é aconselhado que ele procure uma ajuda profissional nesse sentido, né? Ok. Nós havíamos conversado no intervalo também que existem algumas leis que a maioria das pessoas não deve conhecer e que seria interessante então nós citarmos essas leis para que o nosso ouvinte, o nosso internauta possa então ter conhecimento para não ficar perdido aí na hora que porventura venha precisar desse benefício. Claro, a lei especificamente que estamos tratando hoje é a Lei 13.135 de 2015, que ela foi oriunda. O que é isso? Ela originou da medida provisória 664 em 2014, logo no finzinho do ano, onde houve aquelas questões de mudanças ou não, e a Lei 8.213 de 91,
que ela não é substituída, mas ela é alterada pela nova Lei 13.135. Essas leis é de fácil acesso, é só jogar na internet ou no site do Planalto, né, do governo, que é de livre acesso para todos. Ok. Talvez o nosso tempo não seja o suficiente para tratar de um assunto tão complexo, mas a gente sempre faz questão de manter contato entre você que nos assiste com os nossos convidados. Nós fizemos isso com o nosso primeiro convidado, que foi o Reinaldo Júnior, falando sobre cidadania. Nós também fizemos isso com o pastor Fábio Bentes, quando nós tratamos do assunto sobre depressão. E, aliás, nós tivemos várias procuras em relação ao assunto e foram encaminhados para o Fábio. No programa da semana passada nós falamos sobre família. E hoje, se você tem alguma dúvida, ficou ainda alguma dúvida sobre esse assunto sobre pensão de morte, ou se você tem alguma dúvida em relação à aposentadoria, que seja relacionada à questão previdenciária, nós vamos manter contato entre você e a doutora Rosânia. Você pode mandar suas dúvidas pelo nosso e-mail do portal, ou deixar também lá no Facebook do programa. Acessa lá, deixa sua pergunta, nós vamos repassar a sua dúvida, a sua pergunta para a doutora Rosânia, e ela vai entrar em contato direto com você para sanar suas dúvidas, marcar um encontro, enfim. A nossa intenção aqui é deixar você bem informado. Esse programa tem o intuito de deixar você bem informado e não deixar você com dúvida. Então, se surgir alguma dúvida em relação a esse assunto, entre em contato que nós vamos fazer chegar todas essas dúvidas até a doutora Rosânia. Ela vai ter o maior prazer em poder atender você. E agradecendo a sua presença como marca do nosso programa, nós temos feito isso. Nós entregamos então o nosso presente, que é a nossa caneca. Obrigada. Aliás, essa caneca tem feito sucesso. Tem gente que está pedindo a caneca para receber em casa como presente. E a gente não tem como ficar enviando canecas para todo mundo, né? E falando justamente no envio das canecas, eu queria então terminar esse nosso programa hoje, não é fazendo um apelo, mas passando para você uma necessidade que nós temos. Estamos no 4º programa e até esse momento nós fizemos tudo assim de uma forma quase ou totalmente sem nenhum tipo de patrocínio. Então, o meu convite a você que está me assistindo se você é empresário, microempreendedor, autônomo, se você tem alguma empresa, se você trabalha com algum produto, nós precisamos de vocês para que esse projeto continue. Nós precisamos de parceiros para que esse projeto possa continuar abençoando vidas. A parceria é para que nós possamos custear a questão de estúdio, a questão de hospedagem no site. Esse aqui que está falando com você não recebe nada. Aliás, recebe sim, recebe o seu carinho, recebe a sua atenção, recebe experiência, mas eu, particularmente, não tenho nenhum valor econômico para receber. Se algum momento Deus fizer com que isso aconteça, amém, mas o objetivo aqui não é esse. Então, se você está me assistindo ou conhece alguém que tem uma empresa e quer divulgar a sua marca, entre em contato conosco, vai lá no nosso portal, nós temos um e-mail no nosso portal, você vai falar direto com a pessoa responsável, ou se você se sentir mais confortável, entre em contato conosco pelo Facebook, que nós vamos fazer a sua informação chegar até o responsável pela produtora, mas nós queremos você conosco. E nós não queremos que esse projeto pare, porque ele tem tido uma abrangência muito boa e nós queremos que isso aumente. A gente não sabe o que Deus quer com tudo isso, mas nós precisamos de você para que esse projeto continue abençoando outras vidas, assim como já vem abençoando até agora. Então, vamos caminhar juntos. Eu espero que nós possamos aí caminhar por várias e várias segundas-feiras e que de fato as nossas segundas-feiras continuem sendo de primeira e que Deus continue abençoando muito a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência hoje e com fé em Deus vamos nos ver na próxima segunda-feira às 22 horas. Grande abraço. Tchau.